Você já ouviu falar de um julgamento onde o réu estava morto há meses? Pois é, parece uma história de terror, mas foi real e aconteceu no coração da Igreja Católica, no século IX. O evento ficou conhecido como o Sínodo do Cadáver. Hoje, a gente vai mergulhar nessa história bizarra, macabra e profundamente política. Se segura, porque essa é uma viagem sombria pela Idade Média. O Sínodo do Cadáver aconteceu no ano de 897, numa Europa que estava um caos. O Império Carolíngio estava em ruínas. As guerras civis estouravam. E a Igreja? A Igreja era uma extensão das disputas políticas, uma verdadeira guerra de tronos. Naquela época, o trono de São Pedro não era só uma posição espiritual. Era uma ferramenta de poder brutal. Papados duravam poucos meses. Assassinatos e traições eram comuns. E é nesse cenário que aparece o protagonista da nossa história, o Papa Formoso. Formoso era um diplomata talentoso, bem relacionado, mas também muito polêmico. Antes de virar papa, ele já havia sido excomungado por ordens de outro papa, mas depois foi perdoado e acabou eleito em 891. Só que a sua eleição desagradou muita gente poderosa, principalmente a influente família Spoleto, que controlava a região da Itália Central. Durante o seu papado, Formoso tentou equilibrar alianças, mas acabou acumulando inimigos perigosos. E, como você vai ver, mesmo depois de morto, ele não estaria a salvo deles. Após a morte do Papa Formoso, em abril de 896, Roma estava longe de encontrar a paz. A cidade era um campo minado de traições e vinganças entre famílias nobres, bispos ambiciosos e generais sedentos de poder. E no meio desse caos, sobe ao trono papal Estevão VI. Estevão era um aliado declarado da poderosa família Spoleto, que nutria um ódio profundo por Formoso. Para eles, Formoso não era apenas um adversário político, era um usurpador, alguém que desafiou a ordem estabelecida. Era necessário não apenas apagar o seu legado, mas humilhá-lo, quebrá-lo simbolicamente. E foi aí que surgiu a decisão mais grotesca da história da Igreja: o julgamento do cadáver. No início de 897, sob ordens diretas de Estevão VI, cavadores abriram a tumba de Formoso. Seu corpo, já em decomposição, foi retirado, apodrecido, inchado, exalando um cheiro pútrido. Formoso foi vestido novamente com as vestes papais: mitra, estola, anel de pescador, cetro. Mas a imagem que se formou era grotesca. Um cadáver enrijecido e desfigurado, sentado em um trono, na nave principal da Basílica de São João de Latrão. Ali, diante dos olhos horrorizados de cardeais, bispos e nobres, começou o sínodo. Um tribunal canônico formal, com Estevão presidindo o julgamento, como um juiz sedento por vingança. As acusações contra Formoso foram lidas em voz alta: ter ambicionado o papado de forma ilegítima, ter deixado o bispado de Porto, o que era proibido canonicamente, ter conspirado com inimigos contra os Spoleto, e num toque ainda mais macabro, um diácono vivo foi forçado a representar a defesa do cadáver. Imagine, um homem em pânico, ajoelhado ao lado de um corpo apodrecido, tentando pronunciar palavras de defesa que ninguém queria ouvir. Formoso, é claro, foi considerado culpado, mas o castigo não terminou ali. Todos os atos oficiais de Formoso, enquanto Papa, foram anulados. Nomeações de bispos, decisões políticas, consagrações. Seu corpo foi despojado das vestes sagradas. 3 dedos da mão direita, usados para abençoar, foram amputados como punição simbólica. E, para completar o espetáculo de ódio, o cadáver foi arrastado pelas ruas de Roma e, finalmente, jogado no rio Tibre. Por dias, semanas talvez, o corpo de Formoso flutuou nas águas sujas do rio.
como um fantasma amaldiçoado de uma era em colapso. Mas nem mesmo o rio seria seu túmulo final. O sínodo do cadáver foi tão grotesco, tão escandaloso, que até para os padrões violentos da época ele ultrapassou todos os limites. O povo romano, que já estava cansado dos abusos da igreja e das famílias nobres, ficou absolutamente indignado. E essa indignação rapidamente se transformou em fúria. Revoltas populares começaram a surgir. Grupos de cidadãos, armados com pedaços de pau, pedras e facas velhas, começaram a marchar pelas ruas de Roma. O alvo era claro: o Papa Estevão VI. O homem que mandou julgar um cadáver agora se tornara símbolo de corrupção, loucura e tirania. Em poucos meses, Estevão perdeu completamente o apoio político. Seus aliados da família Spoleto estavam enfraquecidos. O clero romano virou as costas para ele. E a multidão enfurecida invadiu o palácio papal. Estevão foi preso, humilhado publicamente e jogado em uma cela escura e úmida. Ali, sozinho e sem aliados, o Papa Estevão VI encontrou seu destino. Pouco tempo depois de ser encarcerado, ele foi estrangulado até a morte. Alguns relatos dizem que foram os próprios guardas que o mataram. Outros, que a ordem partiu diretamente do novo governo popular de Roma. Mas uma coisa é certa: o próprio Estevão acabou vítima do mesmo sistema brutal que ajudou a criar. O horror do sínodo não terminou com a morte de Estevão. Os papas seguintes, que também viviam em clima de terror, correram para apagar qualquer vestígio daquele episódio. Eles convocaram novos sínodos, dessa vez para anular oficialmente o julgamento de Formoso. Formoso foi reabilitado. Seus decretos e ordenações voltaram a valer. Seus restos mortais, retirados do Tibre, foram enterrados novamente com honras. Mas o estrago já estava feito. O escândalo abalou a imagem do papado diante de toda a Europa. Muitos começaram a ver Roma não como a capital da fé cristã, mas como um teatro grotesco de ambições, vinganças e profanações. Durante as décadas seguintes, o papado afundaria ainda mais em crises. Papas sendo depostos violentamente. Influência crescente das famílias nobres italianas. Períodos em que havia 3 ou 4 papas disputando o trono ao mesmo tempo. O sínodo do cadáver foi mais do que um ato isolado de loucura. Ele foi o sintoma de uma doença profunda dentro da própria igreja. Uma doença que levaria séculos para ser curada.